Camila, eu sou nutricionista aqui do 9 de julho. Vou moderar a aulinha de hoje, então já deixando de aviso, né, por favor, deixarem os áudios fechados para a gente poder ter uma aula mais fluida. E aí, qualquer dúvida, podem enviar por mensagem ou no final da aula abrir o áudio e perguntar para a gente também, tá bom? Hoje o nosso tema, então, é dietoterapia do paciente com doença renal crônica. A nossa nutri que vai apresentar é a Renata. Ela é nutricionista, formada em 2011 pelo Centro Universitário São Camilo. Ela já está com a gente já há alguns anos. E já está 1 ano e 3 meses aqui no 9 de julho. Ela tem um aperfeiçoamento profissional em cardiologia pelo Instituto Dante Padanese e também tem a pós em nutrição clínica pela USP Ribeirão. Ela também, para contextualizar um pouco, né, do porquê do tema, ela também passou um tempo já numa clínica de diálise, acompanhando esses pacientes no contexto da hemodiálise, então já tem muito conhecimento para compartilhar conosco, tá bom? Ela vai dar início para a nossa aulinha, então, para a gente poder ter tempo para discussão no final. Qualquer coisa a gente está à disposição. Boa aula, Rê. Obrigada. Estão me ouvindo? Queria agradecer o convite, espero que eu consiga esclarecer as dúvidas e também a gente vai ter espaço para perguntas, para vocês esclarecerem as dúvidas de vocês. Então, o tema da aula é dietoterapia do paciente renal na doença renal crônica. Só esperar passar o slide. Acho que não passou. Então, no mundo, 1 a cada 10 pessoas apresenta doença renal. No Brasil, mais de 10 milhões de pacientes apresentam a lesão renal em seus diferentes estágios. Só vou desligar um pouquinho a câmera para eu conseguir acessar aqui. Pode minimizar, né? Tá. E no Brasil, mais de 10 milhões de pacientes apresentam a doença renal em seus diferentes estágios. Eu peguei esse gráfico do Censo Brasileiro de Diálise de 2020, mostrando as evoluções dos pacientes que fizeram diálise ao longo dos anos. Então, em 2001, a gente tinha 46.557 pacientes em tratamento dialítico, e já em 2020, esse valor subiu para 144.779 pacientes que realizam diálise. E aí a gente consegue observar que esse número apresenta sempre um aumento progressivo. A única vez que esse valor diminuiu foi entre os anos de 2008 e 2009. Pensando na taxa bruta de mortalidade anual estimada de pacientes em diálise, em 2016 a gente tinha uma taxa de mortalidade de 18,2%, 2017 19,9%, aqui em 2020, que foi quando começou a pandemia, a gente tinha um valor de 20,3%, taxa de mortalidade, demonstrando que o Covid-19 aumentou em 4,2% a taxa de mortalidade desses pacientes. Pensando que em 2021 os números de casos de Covid aumentaram, esse valor ainda pode ser maior. Aqui é a distribuição de pacientes de acordo com a faixa etária. Então, a maior incidência é entre pacientes com 45 e 64 anos. Pensando na etiologia da doença renal, as principais causas são pressão alta e diabetes, glomerulopatias, doença renal policística, doenças autoimunes, infecções sistêmicas, infecção urinária de repetição, uropatias obstrutivas e neoplasias. Aqui também do Censo Brasileiro de Diálise, demonstrando o percentual de pacientes que apresentam diferentes doenças, sendo diabetes e hipertensão as principais causas. Então, muitas vezes um diabetes não tratado, uma hipertensão não tratada, esse paciente acaba ao longo do tempo desenvolvendo uma lesão renal. E as
vou falar agora das principais funções dos rins para a gente conseguir discutir um pouquinho. Então, dentre as funções, ele elimina substâncias tóxicas do corpo, excreção de produtos finais do metabolismo, compostos nitrogenados, creatinina, é responsável por regular o volume de líquido corporal, regulação do volume extracelular, manter o equilíbrio dos eletrólitos, manter o equilíbrio ácido básico, produção de secreção de enzimas e hormônios e ativação da vitamina D. Então, dentre essa complexidade da doença renal, muitos mecanismos podem estar afetados de acordo com a lesão desses pacientes. E a gente avalia a função renal de acordo com a taxa de filtração glomerular, que é definida como a medida de depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e não sofre reabsorção. Então, quando a gente pensa na creatinina, que é um preditor, né, da função renal, ela não seria reabsorvida. E aí, aqui nessa tabelinha que eu vou mostrar, a gente consegue classificar de acordo com os diferentes estágios. Então, quando eu tenho uma taxa de filtração glomerular 90 ml por minuto numa média de 24 horas ou superior, eu tenho um rim normal. Estágio 2, essa taxa de filtração fica entre 89 e 60. No estágio 3A, a gente já tem uma redução moderada de 59 a 45 ml por minuto. E as demais classificações. Então, a gente vai ter a doença renal quando essa taxa de filtração glomerular for menor que 60 ml por minuto, numa média de 24 horas, presente por 3 meses ou mais, com implicações à saúde. Aqui eu estou mostrando a tabela, mas quem vai fechar o diagnóstico é o médico. A gente demonstra aqui, né, por meio de indicadores, mas é o médico quem vai determinar e fechar esse diagnóstico de doença renal crônica. Então, na fase 1, a gente tem um rim normal, a gente, aqui com 90% da funcionalidade, a gente já apresenta algum rim, mas ainda tem uma função normal. Na fase 2, de 60% a 89%, a gente já tem uma redução discreta, já temos danos no rim com leve perda da função renal. De 45 a 59, a gente já apresenta danos com perda discreta moderada. Na fase 3B, a gente já tem danos com perda moderada discreta. De 15 a 29%, o rim já está bastante prejudicado. E na fase 5, a gente já apresenta a insuficiência renal e é quando se inicia a diálise ou a indicação do transplante. Então, esse paciente ele vai perdendo a função renal ao longo dos anos. A nossa função como nutricionista é poder ajudá-lo, né, dentre os demais profissionais, para que a gente chegue no estágio 5 o mais tarde possível e consiga preservar essa função. Quando o paciente já apresenta a lesão renal em estágios maiores, né, então fase 3B, 4 e 5, ele vai apresentar principalmente sobrecarga hídrica e edema, distúrbios eletrolíticos, acidose metabólica, anemia, distúrbio mineral ósseo, uremia, desnutrição, doença cardiovascular, que é um dos principais preditores de mortalidade dos pacientes com doença renal. Muitas vezes esses pacientes ficam inapetentes, apresentam desnutrição, e aí, além das doenças associadas, a gente consegue perceber uma perda, né, de massa muscular, de força. Esse paciente perde muito peso se não tratar a doença, muito em função dessas manifestações clínicas. Então, pensando que a doença renal compromete todos os sistemas, aqui eu coloquei alguns para a gente conseguir identificar. Então, pode ocasionar danos dermatológicos, como uma coceira, mas muitas vezes essa coceira é intensa, então causa um desconforto muito grande a esses pacientes. Pode ter comprometimento ósseo em decorrência do hiperparatiroidismo, distúrbio mineral ósseo. Ele pode ter consequências cardiovasculares, endócrinas,
gastrointestinais, hematológicas, neurológicas, então compromete diversos sistemas. Aqui eu coloquei a tabelinha dos principais exames que o paciente renal, que o médico normalmente solicita, né? Pode ter um outro, mas esses são os principais. Aqui eu coloquei os valores de referência do nosso prontuário mesmo. E o paciente renal, dificilmente ele vai ter uma creatinina de 1,10, né, miligramas por decilitro, e aí a gente sempre vai avaliar o quanto isso está alto. Muitas vezes ele não vai conseguir valores próximos disso, mas são indicadores que a gente consegue controlar. Além disso, a gente vai avaliar ureia, potássio, fósforo, sódio, cálcio, hemoglobina e vitamina D. E aí, o tratamento da doença renal, qual vai ser o objetivo? Retardar a progressão, então podemos controlar a glicemia, ajudar esse paciente no controle da pressão, prevenir proteinúrias, prevenir complicações, então a desnutrição, anemia, fragilidades, modificar comorbidades, então é ajudar, na verdade, esses pacientes a retardar essa progressão da doença e prepará-lo para a terapia renal substitutiva. Então, muitos pacientes demoram anos no tratamento conservador, mas é um processo que a gente deve educar o paciente, preparar nessa possibilidade, para que quando chegar esse dia, ele não tenha medo. Muitos pacientes são resistentes nessa fase, né, que se inicia a diálise. Também pela mudança social, ele vai passar 3 vezes na semana por 4 horas, muitas vezes numa clínica. Então, isso também vai mudar a vida dele, mas de qualquer forma, a gente precisa educá-lo e prepará-lo para essa fase. Pensando na dietoterapia, então, que é o tema da nossa aula. Se a gente pensar em todos os controles que a gente deve fazer, se a gente restringir potássio, a gente vai falar para o paciente, então não come frutas, verduras e legumes. Se a gente restringir fósforo, a gente vai falar para ele, não come carne, leites e derivados. Proteínas, as proteínas tanto da carne, mas também das leguminosas. E, além do mais, esse paciente tem uma restrição hídrica. Então, não vai sobrar alimento para ele, né? Então, mais do que falar para ele, não come isso, não pode aquilo, a fruta é sempre cozida, isso é sempre cozido, falar para ele o que realmente ele pode fazer. Então, trazer esse paciente para a educação nutricional e não só falar que tem que fazer ou não fazer, mas mostrar para ele as possibilidades. Não tem alimento proibido na doença renal, e o único alimento proibido de fato é a carambola, porque é tóxica ao rim. Então, todos os pacientes que eu atendia lá na clínica, eu procurava trabalhar com essa questão da educação nutricional e falava, a única coisa que o senhor não pode comer é carambola. Dos demais, a gente vai contextualizar o modo de preparo, a qualidade da alimentação, exatamente para tirar essa questão de que não pode, não pode, não pode, e aí é quando o paciente come o que ele quer, ele faz o que ele quer. Então, essa negociação é bem importante. Então, a carambola é o único alimento proibido para pessoas com doença renal, porque contém uma substância tóxica chamada caramboxina. O consumo da carambola pode ocasionar soluços intratáveis, vômitos, fraqueza muscular, insônia, distúrbios da consciência, agitação, convulsão e até mesmo a morte. Então, é o único alimento que esse paciente não vai poder comer. E aí vamos, então, à questão das proteínas. No tratamento conservador, que é quando esse paciente ainda não está na fase de realizar a diálise, a gente vai preservar o máximo possível essa perda renal. Então, a ideia de restringir o consumo de proteína é pensar na diminuição da filtração da pressão glomerular, melhorar os sintomas urêmicos, diminuir compostos urêmicos, muitas vezes gerando inapetência para esses pacientes, aí eles desnutrem, reduzir proteinúria, favorecer o retardo da progressão da doença, reduzir as complicações, e pacientes com diabetes podem apresentar maior hiperfiltração após o consumo de proteína, então também
voltando lá às principais causas, o diabetes pode favorecer essa hiperfiltração. Então, é com esse objetivo que a gente vai restringir a proteína, o consumo de proteína. Então, aqui eu coloquei para vocês as tabelinhas, né? Então, de 0,55 a 0,6 pacientes sem hemodiálise, que não fazem diálise, né? E sem diabetes e estáveis. E aí, quando a gente fala estáveis, será que ele está na casa dele? Será que ele está na clínica fazendo a hemodiálise lá, desculpa, ainda não está em diálise, né? Será que ele está acompanhando no ambulatório com a nutricionista? E quando a gente está no ambiente hospitalar, a gente vai precisar priorizar. Então, é muito importante essa interação com o médico, com a equipe multi, porque muitas vezes a gente quer restringir a proteína, mas esse paciente está numa UTI, não está estável, ou está muito emagrecido. Então, a gente vai precisar ponderar esse tratamento conservador com as outras demandas do paciente. Então, 0,6 gramas por quilo por dia é recomendada para preservação da função renal em pacientes sem risco. Então, pode ser aquele paciente que internou, veio fazer algum procedimento, já vai de alta, então a gente pode considerar, mas se for um paciente que demande outros cálculos, esse valor, infelizmente, vai ter que ser modificado. 0,8 grama por quilo por dia também é recomendado para preservar a função do rim, mas contempla a necessidade daqueles com diabetes, desnutrição, idade avançada e outras condições de risco. 0,55 a gente vai restringir muito a proteína, então a gente vai precisar ponderar na hora de calcular. Então, o paciente fez o tratamento conservador, ele ficou lá por anos, prevenindo, né, a progressão da doença, mas chegou o momento da terapia renal substitutiva. Então, à medida que a gente prepara esse paciente para esse momento, ele aceita muito melhor a terapia. Já antecipando aqui, muitas vezes a gente pega o paciente que ele passou em tratamento conservador e aí interna por alguma complicação e aí os médicos decidem que ele passará a fazer hemodiálise. Então, esse momento de resistência para a gente conversar com ele acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque a família e o próprio paciente estão condicionados, né, a restringir, não pode, a minha função renal. E aí, quando ele passa a fazer diálise, que as demandas mudam, a gente tem que ter um pouquinho mais de trabalho com relação a isso. Pensando na terapia renal substitutiva, a gente tem que falar para o paciente que aquilo é importante para a sobrevida dele. A diálise vai fazer com que ele fique vivo. Então, ele precisa ter esse conhecimento de que ir para a hemodiálise é uma terapia muito importante para a sobrevida dele. E aí, quando a gente inicia a diálise, a gente vai melhorar uremia, hipervolemia, hiperpotassemia, acidose metabólica, pressão de difícil controle, né, e desnutrição. Aqui eu coloquei 3 fotinhos da terapia renal substitutiva, que a gente pode ter a hemodiálise quando o paciente vai numa clínica ou faz internado. A diálise peritoneal é menos comum, normalmente o paciente faz em casa, e aí fica dialisando num período de 24 horas, e aqui entre 3 a 4 horas, dependendo aí do tempo. E também existe a possibilidade do transplante renal. Então, às vezes, esse paciente, ele está na fila do transplante, mas ainda não tem, né, o doador, e ele vai fazer diálise até que esse dia chegue. Se ele for premiado aí em estar no tratamento conservador e já conseguir o doador, perfeito. Mas muitas vezes ele vai passar pela diálise até que consiga ser transplantado. Então, a gente falou que lá no tratamento conservador ele tinha que restringir o consumo de proteínas, e aí mudou a chavinha, agora ele vai para a diálise. E aí esse consumo de proteínas aumenta. Então, antes ele fazia restrição e agora ele vai poder comer uma quantidade maior. E muitos ficam receosos com a esperança ainda de que o rim, né, volte a funcionar ou que ele ainda consiga não ir para o tratamento dialítico. É quando a gente vai explicar para ele que durante a sessão de diálise ele perde bastante proteína,
E ao longo do tempo, se ele não repor esse consumo, ele pode emagrecer, ficar desnutrido e apresentar outras complicações. Aqui eu coloquei, então, a quantidade de proteína recomendada por dia, então, de 1 a 1,2 grama por quilo por dia, recomendação para adultos, 1,2 a 1,5 grama por quilo por dia. Então, na diálise, a gente consegue ter um pouquinho mais de liberdade de incluir alimentos proteicos, né, de ter uma facilidade aí no cálculo, mas vai depender bastante do estado nutricional do paciente, a gente pode até aumentar essa oferta. Do transplante renal, de 1,3 a 1,5 grama por quilo por dia, no transplante imediato, até porque o catabolismo intenso ali naquele momento da cirurgia, e se por uma eventualidade ele perder, né, esse transplante, se tiver a rejeição do órgão, aí ele volta ao 0,6 e 0,8 grama por quilo por dia. Então, eu comentei com vocês que não tem alimento proibido, que o proibido é a carambola. Então, o que a gente vai trabalhar com esse paciente, seja no tratamento conservador ou no tratamento dialítico, é o tamanho da porção. Então, se antes ele comia um pedaço menor de carne, agora ele vai comer um pedaço maior, mas os alimentos que ele poderia comer não mudaram, e sim o tamanho da porção. A gente também vai avaliar as preferências dos pacientes. Então, tem paciente que gosta muito de leite e não gosta tanto de carne, então a gente também vai conseguir individualizar, que é bem importante, né? E não só determinar o quanto ele vai ter que comer de carne no almoço e no jantar. Muitas vezes tira o leite ou tira o feijão, não vai comer feijão. Mas se o feijão for tão importante para ele mais do que o leite, ou mais do que a carne, a gente vai conseguir equilibrar de acordo com as preferências também desse paciente. Aqui eu peguei um cardápio nosso da dieta geral e calculei a quantidade de proteína. Mais ou menos deu 135 gramas de proteína. E aqui eu coloquei um exemplo. É uma pessoa de 90 quilos. Se ela estivesse no tratamento conservador, seria entre 54 e 72 gramas de proteína. E se ela já estivesse em diálise, considerei 1,5, seria esse total aqui de gramas de proteína por dia. Então, é o mesmo cardápio, a gente vai trabalhar a porção. Então, de repente, diminuir a quantidade de carne, ou tirar o feijão à noite, deixar só no almoço. Tem pacientes que não gostam muito de queijo, leite, a gente pode tirar. Ou trabalhar também com ele a preferência. Toma um chá e come o queijo. Então, pensando no mesmo cardápio, a diferença vai ser o tamanho da porção e individualizar sempre, que é o mais importante. Então, aqui de novo alguns exemplos, né? Então, não é o alimento e sim o tamanho dessa porção, de acordo com as preferências. Calorias acaba sendo mais geral, né? Então, não tem uma diferenciação. Vai depender do estado nutricional do paciente. Em média, fica entre 25 e 30 calorias por quilo por dia. E a gente sempre deve considerar idade, sexo, atividade física, estado nutricional, estágio da doença, comorbidades associadas, e se esse paciente está metabolicamente estável. Então, de novo, é diferente se ele está numa clínica ou se ele está hospitalizado. Então, aqui a gente vai ter que sempre perguntar qual é a prioridade. No transplante renal também considerar diferentes fases, né, e de acordo com o estado nutricional, então de 30 a 35 quilocalorias por quilo por dia, se esse transplante for imediato, com foco na manutenção do peso, de 25 a 35 calorias por quilo por dia já no transplante tardio, e se esse paciente tiver obesidade, de 20 a 25 quilocalorias. E agora eu vou falar dos principais controles que a gente faz, e quero sempre reforçar que é a individualização do paciente, porque senão fica tudo muito engessado, né? Não pode comer carne, não pode comer fruta in natura, não pode comer salada, o senhor não pode beber água, e aí fica muito difícil para ele, a gente só fica nessa questão negativa, né? Então, vamos trazer para ele o que realmente ele pode.
Então, hipercalemia ou hiperpotassemia, a incidência aumenta à medida que a taxa de filtração glomerular diminui. O potássio desempenha funções como regulação das contrações musculares, incluindo as cardíacas. O excesso pode trazer complicações sérias, como fraqueza muscular ou cãibras, arritmia cardíaca ou até mesmo parada cardíaca. Então, esse paciente ele vai fazer o controle do potássio da dieta, mas é sempre com base nos resultados de exame. Porque aquele paciente, as clínicas normalmente pedem diariamente, e aqui no hospital a gente praticamente tem um exame ali bioquímico desse paciente quase que diário, né? Então, se esse paciente tem um potássio dentro da normalidade, eu não preciso ficar falando para ele que tudo é cozido, que tudo tem que ser refogado. Eu posso negociar com ele, e se ele está com vontade de comer uma fruta in natura ou aquele resultado de exame permite que eu inclua, não tenho por que não colocar. E aí, pensando também no consumo de potássio, outras causas a gente deve levar em consideração. Então, a hipercalemia pode ser ocasionada pela redução da própria função renal, uso de medicamentos, a própria acidose metabólica, o estado catabólico do paciente, o estado de hidratação, se ele tem um diabetes descompensado, problemas gastrointestinais, então vômitos, diarreia, constipação, e se ele ingere excessivamente o potássio. Então, muitas vezes a gente leva em consideração só o consumo de frutas, verduras e legumes, e essa causa pode ser secundária. Quando a gente fala em potássio, pobre em potássio, aí todo mundo tira banana, água de coco e é isso, né? Será que esse paciente nunca vai poder comer uma banana? Sempre é cozida, para sempre vai ser cozida? Pensando que esse paciente não tem indicação de transplante renal e ele para sempre vai fazer hemodiálise. Então, isso também que a gente deve levar em consideração. As principais fontes acabam sendo frutas, hortaliças, mas eles são boas fontes de fibras. Então, se a gente só restringir para frutas cozidas, esse paciente pode ter uma constipação intestinal, muito também porque ele tem uma restrição hídrica, e que também pode levar ao aumento de potássio. Então, você vê que a gente fica ali o tempo inteiro, mas isso gera aquilo, então vamos avaliar os exames, se está controlado, se esse paciente quer comer uma fruta in natura, por exemplo. É muito mais fácil você comer verduras refogadas ou legumes cozidos do que a fruta, né? Então, também é uma estratégia que a gente pode utilizar. Deixar mais os legumes cozidos e, quando for incluir algo cru, que sejam as frutas, por exemplo. Então, a gente deve considerar os níveis séricos de potássio, avaliar as causas da hipercalemia, avaliar a adesão da proposta alimentar, né? Então, eu falei para ele comer tudo cozido, mas ele está comendo tudo in natura. Então, era melhor negociar com ele do que ele fazer o que ele quiser, né? A cocção, que eu vou explicar, e evitar alimentos ultraprocessados que contêm aditivos de potássio. Então, mais do que restringir a fruta, legume, tudo cozido, qual é a qualidade desse alimento? Qual a qualidade da alimentação desse paciente? Será que ele consome muito industrializados? E normalmente essa hipercalemia está vindo desse excesso aí de consumos industrializados. Aqui eu coloquei uma tabelinha falando da redução de potássio a cada vez que a gente cozinha. Então, a primeira vez que eu cozinho, por exemplo, uma abóbora, a gente consegue diminuir 46,3% do potássio ali contido. Quando a gente cozinha pela segunda vez, esse valor reduz ainda mais. Então, se eu cozinhar 2 vezes essa abóbora numa água fervente, eu tenho que desprezar, eu vou ter uma redução de 72,1% do potássio ali contido naquele alimento. Mas aí a gente deve levar em consideração como é que ficou essa abóbora depois que eu cozinhei 2 vezes, né? Então, a gente consegue perder boa parte do potássio cozinhando uma vez. E o importante é manter as características do alimento, né? Se ficou aquele alimento muito cozido, a apresentação não ficou boa, a gente cozinhou 2 vezes, diminui a quantidade de potássio e o paciente não comeu.
Então, mais uma vez, a gente deve ponderar aí, se tem que ficar cozinhando muito, muito, muito. A orientação é cozinhar para ser uma estratégia, né, para nos ajudar. Desprezar essa água, então, se eu for fazer uma sopa ali, muitas vezes o paciente já tem uma restrição hídrica, então também não é orientado a ficar consumindo sopa. Mas eu preciso desprezar essa água, adicionar uma nova para preparar a sopa. Mas se for ali os legumes cozidos, uma vez acaba sendo o suficiente. Então, o cozimento, a gente consegue, a partir do cozimento, a gente tem a maior perda de potássio na primeira água. Essa água deve ser sempre desprezada. Devemos ter atenção à consistência e textura dos alimentos. E esse paciente sempre vai comer cozido? Então, a resposta é não, né? Então, quando a gente vê lá dieta pobre em potássio, o médico prescreveu dieta geral pobre em potássio. É só pôr a fruta cozida, tudo cozido, não pode banana. Então, a gente conseguir destrinchar mais como é que está o exame desse paciente, ele segue as orientações que a gente dá, ele já é um paciente mais... já tem uma educação nutricional maior com relação à doença, ou não, ele ainda está naquela fase fazendo tudo o que quer, não entende muito bem as orientações. Então, quando a gente vê lá geral pobre em potássio, a gente conseguir destrinchar um pouquinho mais. Aí aqui eu trouxe 3 tabelas falando na quantidade de potássio contida nos alimentos. Então, aqui alimentos com grande quantidade. Então, abacate tem bastante, água de coco, banana nanica, figo, que eu coloquei em ordem alfabética. Então, quando a gente for orientar, ele quer consumir uma fruta e ele quer muito uma banana, a gente vê aqui que a banana maçã tem uma menor quantidade do que a nanica. Então, é negociar mesmo com o paciente. Não quer dizer que esses com grande quantidade são proibidos, mas dentro das possibilidades, se ele preferir esses que têm uma menor quantidade, melhor. E, de novo, voltamos a sempre avaliar os exames dos pacientes. Então, aqui eu coloquei 3 tabelinhas também. Depois, se alguém quiser, a gente pode compartilhar. De acordo com a quantidade. Aqui eu deixei um recadinho. Não se esqueça que os alimentos que contêm pouco potássio, se forem utilizados em grande quantidade, o total de potássio consumido passará a ser elevado. Então, a acerola tem pouco potássio e vai lá e come muita acerola. O abacaxi come o abacaxi inteiro, né? Então, de novo, a gente volta para a educação nutricional desses pacientes. Então, falamos do potássio, vamos falar do fósforo agora. O fósforo, seu principal papel em conjunto com o cálcio, está na formação e na manutenção dos ossos e dentes. 85% do nosso fósforo encontra-se armazenado nos ossos. E quais são os riscos associados à hiperfosfatemia? Então, a gente pode ter uma calcificação cardiovascular, o fósforo sanguíneo liga-se ao cálcio, e isso pode se precipitar nos vasos sanguíneos. A gente pode ter hiperparatiroidismo, então o excesso de fósforo estimula a produção de PTH. O PTH age retirando cálcio dos ossos, aumentando a eliminação do fósforo. Então, muitos pacientes têm problemas ósseos associados a esse excesso de fósforo. Uma das complicações é a osteopenia, também pode ocasionar aumento da pressão arterial associada a essa calcificação, e coceira intensa. Muitos pacientes da clínica hemodiálise reclamavam, nossa, eu tô com uma coceira que eu não consigo, eu passo creme, ou muitas vezes falam, mas eu não tô comendo alimento com fósforo. Então, acaba sendo um incômodo mesmo para esse paciente. Eles ficavam o tempo inteiro reclamando desse prurido aí intenso. A gente falou do fósforo, né? Do potássio, o que a gente deve avaliar. Então, também o exame bioquímico deve ser avaliado no fósforo. A restrição deve ser indicada na presença de hiperfosfatemia. A intervenção da nutrição deve considerar não somente a quantidade de fósforo nas suas fontes dietéticas, mas também a presença de aditivos alimentares. Então, voltamos à questão da qualidade da alimentação desse paciente. A recomendação é individualizada e deve considerar a ingestão alimentar.
Esses pacientes, normalmente, eles usam quelantes de fósforo junto com as principais refeições, então os médicos prescrevem uma medicação que vai ajudar na eliminação desse fósforo. Mas, se ele não tiver uma boa educação nutricional, ele vai comer muitos alimentos industrializados que são ricos em fósforo, e aí não há quelante de fósforo que dê conta para eliminar. Coloquei uma tabela de alimentos ricos em fósforo, e a recomendação do fósforo, pensando como que a gente pode ajudar o paciente, é pensar na qualidade. Então, é melhor ele tomar um leite, um iogurte, ou comer uma salsicha, comer um peixe, ou comer uma mortadela, um refrigerante que também tem bastante fósforo. Então, a gente volta para a questão da qualidade da alimentação do paciente. Muitos deles fazem uso de bebida alcoólica, então também já acaba favorecendo o aumento, né, do exame, refrigerantes à base de cola. Então, aqui a orientação vai ser a qualidade da alimentação. Ele precisa de carne tem proteína, né? Mas é rico em fósforo, então é a qualidade desse alimento que a gente vai priorizar. Aqui também é uma tabelinha para exemplificar isso, né? De acordo com a quantidade de fósforo, a relação fósforo e proteína. Então, frango tem uma relação menor em comparação ao chocolate, por exemplo, amendoim. Então, negociar com o paciente as preferências e aquele alimento que melhor se enquadra para a indicação dele. Aqui eu trouxe alguns exemplos de aditivos alimentares que contêm fósforo ou potássio. Então, refrigerante, a gente consegue encontrar o ácido fosfórico, maionese, cloreto de potássio, ácido fosfórico, macarrão instantâneo. Então, se a gente eliminar esses alimentos industrializados da refeição do paciente, a gente vai conseguir incluir outros alimentos mais saudáveis para ele. Ferro, cálcio e vitamina D também são outros nutrientes que a gente deve controlar. O ferro, muito em decorrência porque o paciente não produz eritropoetina, que é um hormônio que regula a produção dos glóbulos vermelhos. A vitamina D, porque o rim não vai conseguir ativar a vitamina, né? E o cálcio também em função da regulação fósforo e cálcio. Então, esses pacientes podem ter complicações ósseas, então são outros nutrientes que a gente deve observar e ver se as fontes alimentares estão de acordo, como é que estão os exames. Além da alimentação, esse paciente ele faz um controle do peso que ele ganha entre uma sessão de diálise e outra, e muitos têm a restrição hídrica. Então, o que é o ganho de peso interdialítico? O médico ele vai determinar o peso seco, que é o peso que o paciente deve, que o pessoal da hemodiálise ali vai calcular, para que ele saia da diálise com aquele peso. Então, o peso seco dele é 60 quilos. Eles vão fazer o máximo possível para que esse paciente saia da sessão de hemodiálise com 60 quilos. Então, ele foi para a casa dele com 60 quilos, hoje é segunda-feira. 60 quilos, hoje é segunda-feira. Na quarta-feira, esse paciente volta para a sessão de hemodiálise. E aí ele tem que voltar com 2 a 4% do peso corporal. Em média, dá 1,5 kg, 2, dependendo, mas não passa muito, né? Então, tem muitos pacientes que ganham 3, 4 quilos entre uma sessão de diálise e outra. Isso vai dar muito trabalho, né? Então, vai ter que exigir muito mais do paciente. Muitas vezes eles apresentam hipotensão, mais complicações. Então, esse controle do ganho de peso interdialítico é para que ele consiga realizar uma boa diálise e que ele não tenha também complicações após a sessão. A ingestão diária recomendada de líquidos depende do ganho desse peso interdialítico. Grande número dos pacientes que realizam hemodiálise tem ganho de peso acima do recomendado. Pelo menos na clínica onde eu trabalhava, eu falava, nossa, ganhou muito peso, olha, o que aconteceu? Então, a gente tentava investigar. Normalmente, quando volta na segunda-feira é onde tem o maior ganho, né? Porque tem fim de semana, ou se teve algum evento, é quando esses pacientes apresentam um ganho maior. O problema tem efeitos negativos nos desfechos cardiovasculares, na qualidade de vida e nos custos à saúde, já que exige mais cuidados e tempo de diálise.
Então, acaba acontecendo de fazer meia hora a mais ou mais vezes na semana para conseguir reduzir esse ganho excessivo, o que gera mais custos também à saúde, aos centros de diálise, né? O excesso de ganho de peso tem relação com a ingestão elevada de sódio e de líquido. Pacientes com função renal residual têm mais facilidade para controlar o ganho de peso. As consequências da dieta, da retirada do excesso de peso na diálise são sede e xerostomia. Então, esse paciente ele ganhou muito peso, a equipe de diálise tirou mais líquido dele, e ele sai da sessão querendo beber litros e litros de água. Então, fica nesse looping que a gente não consegue controlar, né? Ele acabou de fazer hemodiálise num tempo ali adicional, e a primeira coisa que ele quer é tomar litros e litros de água. Então, é importante essa educação nutricional desse paciente. A restrição hídrica quem determina é o médico, né? Mas numa média a gente pode considerar o volume de urina das últimas 24 horas mais 500 ml. Então, se esse paciente é anúrico, a restrição hídrica dele vai ser de 500 ml. Se o volume de urina produzido em 24 horas é 500 ml, a gente vai somar 500 ml, a restrição dele vai ser de 1.000 ml por dia. E isso inclui gelatina, inclui suco, inclui a própria sopa do jantar, e não só os líquidos e água que ele vai tomar ao longo do dia. Aqui algumas dicas para a gente conseguir controlar a sede. Então, evitar alimentos com muito sal ou muito doces, mastigar chiclete sem açúcar também pode ser uma estratégia. Escovar os dentes e a língua, realizar bochechos com água para molhar os lábios. Utilizar uma garrafa pequena de água para controlar a quantidade de líquidos ingerida por dia. Então, aqui, como rotina, a gente cadastra para ir uma garrafa de 500 ml, no de jejum, por exemplo. Essa garrafa sobe e fica no postinho de enfermagem, e a enfermagem nos ajuda aí no controle de líquidos, na ingestão diária de líquidos desses pacientes. Molhar os lábios com gelo, lembrando também que o gelo é água, então se esse paciente ficar chupando gelo o dia inteiro, a quantidade de água também pode exceder. Uma outra estratégia também é mastigar folhas de hortelã. Então, além da restrição hídrica, está associada ao consumo excessivo de sódio. Se esse paciente consumir muito sódio, ele vai beber mais água, ele vai ter mais líquido, então uma coisa acaba puxando a outra. Então, por isso que ele precisa controlar um pouquinho de tudo. Sódio. Ainda existe, né, essa confusão, e é muito comum confundir sal com sódio, né? Então, a recomendação de sódio, ela deve ser menor que 2,3 gramas por dia. E lembrando que 1 grama de sal tem 400 miligramas de sódio. Então, em média, aqui 2,3 gramas seria equivalente a quase 6 gramas de sal. Então eu posso usar 6 sachês, 3 no almoço e 3 no jantar, é isso? Então, a gente está falando de sal e não de sódio, né? Então, se a gente come um alimento industrializado, ele tem sódio. Se eu preparo ali minha refeição já com sal e depois eu ainda vou temperar com sal, adicionar, né, mais sal, por isso que é bem importante esses pacientes prepararem os alimentos sem sal, para que a gente consiga controlar melhor essa quantidade de sódio. E aí, a estratégia importante para reduzir as proteinúrias é uma estratégia adjuvante na modificação de estilo de vida, vai melhorar o controle de volume de líquidos e um peso corporal mais desejável. Então, esse paciente também vai conseguir controlar melhor o peso, o ganho de peso entre uma diálise e outra. Aqui, os principais alimentos ricos em sódio, alguns já conhecidos. Então, o próprio sal de cozinha, carnes enlatados, tudo industrializados, né? Defumados, embutidos, presunto, mortadela, bacon, enlatados, fast food, macarrão instantâneo, margarina, pão francês, peixes processados, queijos processados amarelos, vegetais enlatados, e aí a gente volta para a qualidade da alimentação desse paciente. Tudo bem ele comer pão com manteiga, né? Isso é um hábito do brasileiro, então a gente vai controlar os enlatados, salgadinhos de pacote, por exemplo, o quanto de sal ele adiciona, né, para preparar os alimentos. Por isso que a gente precisa também fazer com que ele inclua outros alimentos. Então, às vezes ele só utiliza sal, mas falta
um alho, uma cebola, outros temperos. Então, a gente sempre incentiva os temperos naturais para trazer outras sensações, outros sabores, né? E não tá só associado ao sal. O paciente com doença renal, ele não deve substituir por sal light. Uma porque tem menos sal e aí ele vai querer compensar o sabor salgado e aí ele adiciona mais desse sal light. E porque no lugar do sódio eles adicionam potássio. Então, se esse paciente faz um controle já do potássio dele, a gente vai acabar trocando, não vai fazer muito sentido. Então, não é recomendado o paciente com doença renal utilizar o sal light. Aqui, só como uma educação nutricional, que 1 grama de sal pode ser um sachê, ou uma tampinha da caneta, ou uma colher de café, que vale mais ou menos a 1 grama. E o ideal é que esse paciente cozinhe os alimentos sem sal e adicione 1 grama no almoço e 1 grama no jantar. Então, é 1 grama de sal para toda aquela refeição, né? Então, ele vai ter que distribuir bem esse 1 grama de sal no almoço e no jantar, por exemplo. Então, como consideração final, a doença renal é uma doença endêmica no mundo e no Brasil, com um aumento progressivo de alta prevalência. É definida como alteração renal estrutural ou funcional, uma redução na taxa de filtração glomerular, e essa alteração deve acontecer por 3 meses ou mais, com implicações à saúde, lembrando que quem faz o diagnóstico é o médico. É dividida em estágios de gravidade, de 1 a 5, e de acordo com a taxa de filtração glomerular. O tratamento é feito nas fases iniciais. O tratamento nas fases iniciais é fundamental para preservar a função do rim, então a gente vai preservar o máximo que a gente conseguir essa função renal. Nas fases avançadas é necessária a terapia de substituição dos rins, seja hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. O acompanhamento nutricional é imprescindível em todas as fases da doença, então nós, nutricionistas, e os demais profissionais também, devem ser participantes ativos, né, da orientação desse paciente em todas as fases. O único alimento proibido é a carambola, então não falar esse discurso, não pode isso, não pode aquilo, então o que realmente ele pode. Não devemos fazer restrições alimentares sem necessidade, então o senhor não pode comer fruta crua, mas se o exame dele está normal, é um paciente que segue as suas orientações, faz tudo ali que você, né, e a gente fica, não, isso não pode mesmo, ter essa flexibilidade maior. E a individualização do cuidado é fundamental. Então, trazer esse paciente mais perto. São 2 pacientes diferentes, e está lá, geral, pobre em potássio, e o outro também geral, pobre em potássio. Trazer isso para a vida dele, né? Qual que é a rotina dele, quais alimentos ele gosta mais, o que ele prefere feijão do que o leite. Então, é bem importante a gente ter essa proximidade com o nosso paciente. Aqui as referências. Deixei também o meu e-mail, caso após, né, aqui o espaço para perguntas, vocês ainda queiram perguntar alguma coisa para a gente esclarecer mais dúvidas. Bem, então, uma aula maravilhosa. Esse paciente é muito complexo, acho que a sua aula refletiu um pouco de quantos aspectos estão relacionados à doença renal, né? Não só os aspectos fisiológicos, então todos os sistemas que são afetados pela mudança na função renal, assim como os aspectos da dietoterapia, mesmo os aspectos nutricionais, tanto relacionados a nutrientes específicos, tanto ao padrão de alimentação. Acho que a gente trouxe pontos muito importantes referente tanto aos tratamentos diferentes, então, assim, é o mesmo paciente que vive hoje um tratamento conservador, que no futuro vai chegar numa hemodiálise, quem sabe num transplante, então, sempre estar conversando com esse paciente. Acho que depois da diálise é comum um acompanhamento nutricional desses pacientes, né? Eles ficam... nas clínicas de diálise é obrigatório a presença do profissional nutricionista, então eles acabam tendo essa proximidade do tratamento. Mas no momento do tratamento conservador é um desafio, porque às vezes não é um acompanhamento tão frequente, mesmo com o nefrologista, então mesmo as restrições ficam muito difíceis e a gente sabe que é um momento importante, tanto para preservar essa função, tanto para que ele chegue melhor na hemodiálise, né?
Se a gente restringe o paciente, ele vai chegar na diálise mais desnutrido e, consequentemente, ele vai ter um resultado pior desse tratamento. Esse paciente, esse momento da transição mesmo entre o conservador e a diálise é muito difícil, é um paciente que já vem com muitas alterações metabólicas, uma ureia muito alta, um apetite muito ruim. Então, a entrada na diálise realmente já vem sendo trabalhada antes, porque não é um momento, que eu diria, o mais fácil, costuma ser um dos momentos mais difíceis mesmo, até para aceitar que chegou esse momento de que a gente tentou e realmente agora o rim precisa de um suporte, né? Só o tratamento conservador não é mais capaz de segurar a nossa função mesmo do dia a dia, né? E acho que o que você falou lindamente é isso, né? A ideia do não restringir em excesso, né? Não ser tão precavido assim, a ponto da gente causar desnutrição. Então, talvez, ao invés de só começar a tirar, entender muito o padrão dessa alimentação e trabalhar mais com a qualidade da dieta, porque tirando os industrializados, reduzindo o sódio, a gente já tem melhora nesse quadro, né? E já ajuda bastante. Acho que da experiência que a gente tem aqui no hospital, uma das restrições mais difíceis é o potássio, sem sombra de dúvida. E queria, assim, saber um pouco da sua experiência, de que você via até na clínica, aqui na internação, de se é possível, sim, se eles consumiam as frutas, quais essas estratégias, assim, melhores para que eles aderissem a essa conduta. Porque, às vezes, a gente sabe, na diálise ele vem vindo bem, mas ele interna por uma obstrução de FAB, e aí ele não vai conseguir dialisar naquele momento. Então, a gente tem que se atentar, sim, porque sem a diálise ele não vai conseguir tirar o potássio. Então, essas estratégias que você tem, assim, ou da sua experiência, quais eram as restrições de maior difícil aderência desses pacientes? Para contar um pouquinho para a gente. Obrigadão, a aula foi excelente, eu vou depois acompanhar aqui pelo chat as perguntas, tá bom? Na clínica de hemodiálise, esses pacientes, pelo menos, estavam há 2 anos, né, quando eu comecei a acompanhá-los. Então, já fazia parte da rotina deles. Então, por mais que lá atrás eles tivessem sido orientados, olha, faça o controle desses ou desses nutrientes, foi um trabalho de educação nutricional. Uma coisa que eu utilizo muito é falar para o paciente o quanto o resultado de exame dele deu naquele mês, então não no sentido dele decorar o que é, né, meu potássio está 5,5, mas para ele saber que naquele mês deu alto. Então, o que será que aconteceu naquele mês? Aqui no hospital a gente tem esse resultado quase que diário, né? Então, esse paciente também está sob o nosso controle, as refeições são fornecidas por nós, mas lá na clínica eu procurava mostrar para ele, olha, o seu exame subiu muito. E aí ele mesmo às vezes trazia a resposta, nossa, viajei, tive que, ou teve mais aniversários na minha família nesse mês. Então não é uma única refeição que ele comeu ali fora do que a gente combinou, né? Muitas vezes eles vinham já se justificando, nossa, ontem eu comi muito, comi 3 laranjas. Então não foram as 3 laranjas de ontem que potencializaram aquele aumento do exame, mas trazer para ele, olha, não é habitual, não precisa comer 3 laranjas de uma só vez. Então, eu procurava sempre trazer para ele o que aconteceu naquele mês ou naquela semana, por exemplo, e negociava. Uma das coisas que eu sempre fazia era tentar incluir mais alimentos cozidos, como os legumes ou até as verduras, para que a fruta, né, que acaba tendo uma aceitação menor, a gente conseguisse incluir. Então, entre legumes cozidos e frutas cozidas, a estratégia acaba sendo incluir mais legumes do que as frutas, né? Porque você come uma banana cozida, ok, aí almoço, jantar, também cozido, sempre cozido, né? E aí volta aquela questão da proibição, eu não posso comer, mas então, já que eu não posso, eu vou comer 3, 4, 5, né? Então, muitas vezes é um paciente que nem tinha esse consumo por frutas, mas aí quando a gente fala, olha, agora não pode mais, ele passa a comer muitas porções. Acho que é isso mesmo, né? É uma questão da gente restringir, eles quererem mais e também pensar sempre na aceitação. Então, o que é restringir se a aceitação alimentar não está boa, né? Então, esses pacientes casam também com períodos grandes de inapetência. Então, o que é restringir potássio se a aceitação é de 50% daquilo que é ofertado? Então,
pensando naquela dieta que você trouxe, no padrão do tratamento conservador, já é uma dieta calculada no limite das coisas. Então, assim, se ele chega com quadro de uremia, apetite totalmente alterado, né, não está aceitando muito bem, então a gente tem que se preocupar mesmo, né? A gente tem que tentar abrir mais mão da nossa dietoterapia, tem que abrir mão de alguns itens mesmo, para que a gente melhore a aceitação e aí sim a gente fale numa aceitação de 100%, o que é controle de potássio, o que é controle de sódio, o que é controle dos itens, né? Aqui pelo chat, não sei se alguém tem alguma pergunta, quer abrir o áudio para fazer alguma pergunta para a Rê, para a gente? Oi, Ká, oi, Rê, a Débora. Eu queria te parabenizar primeiro, achei muito bacana a aula, foi muito esclarecedora, Rê. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, eu acho que é um ponto muito importante, vale a pena compartilhar a experiência de vocês duas também que estão nessa área, do quanto é importante a gente conseguir fazer o envolvimento com a equipe multi para ter sucesso nesse paciente. Porque a sua fala, né, do não restringir, muitas vezes esbarra em outras equipes, né? Então, às vezes, a equipe médica ainda não tem essa visão de que não adianta eu ficar só restringindo, a gente tem que tomar uma decisão. O que que a gente vai fazer neste momento, né? De repente, eu vou dar a proteína, vou levar esse paciente para hemodiálise, mas eu não vou deixar que ele morra de desnutrição. Então, o quanto que você, na sua experiência, cá também conta essas questões, tanto com a equipe médica, e acho que a psicologia também ajuda muito a gente, né, no sentido de aceitação do paciente, das limitações que ele enfrenta, porque o alimento, ele está muito relacionado com sentimentos, né, então, estou trazendo temas porque são, assim, coisas que eu vivenciei e acho que é legal a gente compartilhar com todo o time que está acompanhando. Isso que você trouxe é bem importante, né, porque um exemplo o médico pode colocar lá, restrição de proteína 0,6 gramas por quilo por dia, né? Ele prescreveu lá a dieta e colocou isso na observação. Se a gente for seguir matematicamente, a gente calcula, restringe e acabou, né? Mas quando a gente vai avaliar nas preferências do paciente, muitas vezes ele reclama, ou a quantidade não foi suficiente, ou ele está emagrecendo. Então, com a equipe, e principalmente o médico que faz essa prescrição, a gente ir lá e discutir. Doutor, vamos discutir? Esse paciente está bem emagrecido, perdeu 10 quilos nesse período de tempo, não quer comer, não aceita a proteína que está no almoço, no jantar, vamos colocar um suplemento para ele? Então, a gente discutir mesmo e trazer, e não só calcular e acabou, né? O médico colocou, então trazer também essa discussão com os próprios médicos. Muitas vezes o médico prescreve confiando também no nosso trabalho. A nutricionista vai resolver isso aqui, doença para renal crônico, né? Mas para a gente entender também o que ele quis dizer com aquela doença para renal crônico. Será que ele quer restringir algum nutriente específico? Para não ficar tão amplo. Então, a gente precisa se aproximar dos médicos para que quando ele colocar nessa prescrição, a gente conseguir, né, explicar o porquê, já que se a gente não concordar, né? E discutir mesmo com reuniões, com a equipe, para que a gente consiga não só restringir, mas trazer esse paciente mais próximo da gente. Concordo, na verdade, acho que é isso mesmo. É o contato diário, é o que nem a Rê falou de ver exames e trazer resultados. Então, assim, colocar um suplemento para um paciente conservador, claro que a gente tem suplementos específicos, a gente não vai colocar de cara, sei lá, 50 gramas de proteína, é claro que tem que ter critério, né? Então, usando o suplemento específico, você acompanhar não só os exames, como acompanhar os ganhos do paciente, né? Não só de aceitação. Acho que isso é uma coisa muito simples no hospital para a gente trazer, porque os exames são muito frequentes. Então, é trazer as equipes juntos. A enfermagem sempre auxilia a gente na questão da restrição hídrica, né? Dessa orientação. Ainda que na minha experiência, o paciente renal ele não costuma ultrapassar tanto assim, porque
ele sabe que depois é mais tempo de máquina, é mais tempo de hemodiálise, não ou sessões extras, né? Então, diferente de um paciente com ICC, ele costuma ser um paciente mais aderente à conduta da água. Até às vezes a gente quer que ele tome um pouquinho mais, porque ele está com um evento de diarreia, alguma outra coisa que necessite mesmo de um aporte um pouco maior, e ele tem essa dificuldade em mudar um pouco desse padrão que ele já vem seguindo, já vem acompanhando. Mas aí é o dia a dia mesmo, e realmente o que naquele momento é mais importante para o paciente. Então, a gente já teve caso no hospital de paciente grande queimado com dieta restrita em proteína. Então, assim, são condutas que não casam, o CADOC não traz isso, não é sobre restringir a todo custo, salvar a função renal a todo custo. A restrição proteica ao longo de um período grande de tempo que ajuda a restringir. Não é um dia que o paciente consumiu 40 gramas de proteína que vai fazer com que ele entre em hemodiálise. Não é isso, sabe? Então, acho que trazer sim, a equipe daqui é super aberta para conversa, então, assim, acho que já acostumaram bastante com a nossa presença e isso é super positivo. Estão sempre juntos para a gente fazer esses ajustes, se necessário, e dos dois lados a conversa, né? Não só a gente, às vezes a gente acha que, e na verdade não. Então, eles trazem o ponto deles e a gente sim tem que trabalhar juntos em benefício desse paciente, mas é a conversa multi, sim. É o suplemento com a na fisioterapia, é o médico na conduta, então se vai manter em diálise se não vai, se vai manter conservador ou não vai, e se tem uma demanda que não seja a doença renal, então um grande queimado ou outro problema que seja sepse, a gente precisa alterar a conduta e entender o que naquele momento vai ser prioridade, mas sempre nessa conversa assim. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu estou olhando aqui no chat, por enquanto acho que eu não vi. Alguém quer abrir o áudio para falar conosco? Então, entendo que já tivemos as dúvidas, a Rê deixou o e-mail dela, eu também fico à disposição para qualquer dúvida da equipe, para quem está acompanhando aqui também. Opa! A Rô quer falar, peraí que ela vai falar aqui no meu. Tá bom. Muta o seu, Rô. Só dar parabéns para vocês. Adorei essa moderadora, adorei essa palestrante. Foi muito rico, viu, meninas? Renata, aprendi muito com você. Adorei. Já escrevi lá no chat que o próximo tema tem que ser avaliação nutricional nesse paciente. Então, como é difícil, e aí quero mesmo ouvir você numa próxima oportunidade. Ok, anotado aqui. Parabéns. Adorei. Obrigada, meninas. Beijo. Então, obrigada, agradeço a presença de todos. E ficamos à disposição para as próximas reuniões. Mês que vem estamos todos juntos de novo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal.